Tá bom, vamos começar, pessoal? Beleza? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por mais uma noite na Tua presença, Senhor, reunidos no Teu nome, para que a gente possa aprender um pouco mais do Teu Espírito Santo, Senhor, com o Teu Espírito Santo. Então, nós abrimos nossos corações e mentes, nos ajuda, Senhor, a estar sensíveis à Tua voz, ó Deus, corações desejosos de crescer na graça, no conhecimento do Senhor, e principalmente, Deus, abertos à transformação que o Teu Espírito quer fazer nas nossas vidas. Então, fica à vontade, Espírito Santo. Nós te amamos, Jesus, e recebe toda a honra, glória e louvor. Em nome de Jesus, amém. Então, queridos, vamos lá. Abram em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 12, esse vai ser o nosso texto base essa noite. Mas antes da gente começar sobre o assunto dessa noite, que é impedindo o reino absoluto de Satanás, a gente vai ver um pouco mais sobre o trabalho do Espírito Santo. Vocês lembram que na aula passada nós falamos sobre a personalidade do Espírito Santo, né? Personalidade mais. E o que vocês lembram sobre a personalidade mais do Espírito Santo? Tem vontade, inteligência e falta uma. Emoção, perfeito, né? E nós vimos vários versículos, né, que mostram que ele é uma pessoa, né? E nós falamos também sobre o mistério de 3 em 1, né? Que o Espírito Santo é Deus, né? O Espírito Santo é Deus, e nós vimos que há alguns atributos, né? Na palavra de Deus. Nós falamos sobre... alguém quer falar mais alguma coisa sobre o mistério de 3 em 1? Não? Então tá, por enquanto eu estou só perguntando, estou deixando vocês à vontade. Na próxima aula eu faço as perguntas diretamente para vocês. Não estou brincando. Mas é importante revisar para que fique, né, bem firme no coração. Então, bom, mas para a gente aproveitar bastante essa aula, espero poder terminar parte do trabalho do Espírito Santo. Se não terminar, tudo bem. A gente está sem pressa, a gente pode continuar na próxima aula, tá bom? Quarta-feira que vem, falando da próxima aula, o pastor Bill estará aqui e ele vai dar a palestra sobre apologética. Né? Vocês são mais do que convidados, venham, vai ser muito bom, é excelente mesmo. E na semana seguinte a gente continua, tá bom? Nosso curso de doutrinas com o Espírito Santo. Quarta-feira, falamos a semana passada também, nós começamos a falar do trabalho do Espírito Santo, só que nós só vimos um tópico. Vocês lembram qual foi? Tempo. Não, estou brincando. Perfeito. Então, nós vimos exatamente isso, que o Espírito Santo, né, parte do trabalho do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, por que do pecado? Por que o Espírito Santo nos convence do pecado? Jesus fala no versículo, gente, lembra aí, é importante, vamos lembrar. Do pecado, porque os homens não creem em mim, exatamente. Então, o Espírito Santo convence o homem do pecado, porque as pessoas não creem em Jesus, e ele convence a pessoa. Quando alguém é convencido pelo Espírito Santo, ele crê em Jesus Cristo, certo? Ele convence o homem do pecado, da justiça. Por que ele convence da justiça? Porque nós só podemos ser justos mediante a fé em Jesus. Nós vimos que nossas obras de justiça são trapos imundos, nós vimos que ninguém é justo, nenhum sequer, então nós não temos chance de entrar no céu, por isso que ele fala da justiça, porque eu vou para o Pai, né? Então o único modo de entrar no céu é através da justiça de Jesus Cristo, e ele nos transfere essa justiça na cruz, né? Quando nós cremos nele. Ele foi punido pelas nossas injustiças e pela fé ele nos dá da justiça dele, beleza? Então isso é um trabalho do
Espírito Santo. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por que do juízo? Aham. Sim, o Jesus ele fala lá do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado, né? E isso quer dizer que todo o poder e domínio que Satanás tinha sobre a alma que pecasse, né? Ele não tem mais, porque Jesus ele humilhou, ele triunfou sobre Satanás, as obras do inferno na cruz, quando ele pagou pelos nossos pecados, tirando todo e qualquer direito do diabo sobre as nossas vidas. Tá bom? Então o príncipe desse mundo já está julgado. Só o Espírito Santo pode convencer a gente disso, tá bom? É importante esse trabalho, né, do Espírito Santo, né? E glória a Deus, né, que ele está trabalhando no nosso coração, né? Se você foi convencido disso, é porque o Espírito Santo está trabalhando na sua vida. Glória a Deus por isso, né? Agora a gente vai ver um pouco mais do trabalho do Espírito Santo. A gente vai ver impedindo o reino absoluto de Satanás. A gente vai ver esse trabalho do Espírito. É o seguinte, eu vou resumir para vocês e depois a gente mergulha no texto. Nós sabemos, né, Jesus prometeu voltar para a sua igreja, né? E nós sabemos que o Espírito Santo habita em nós. Então, enquanto a igreja estiver aqui, o Espírito Santo em nós, né, presente na igreja, impede o reino absoluto de Satanás. A gente sabe, a Bíblia ensina, o príncipe deste mundo, né, é o diabo, né? Ele é o príncipe da potestade do ar, né? Então ele governa, mas a gente sabe que Jesus já venceu ele na cruz, ele está derrotado, e Jesus deu um deadline para ele, né? Ele tem um prazo final para essa liberdade dele, né? Que é quando o Senhor vai voltar e vai destruir completamente na batalha do Armagedon. Vocês sabem, né, da batalha final que a Bíblia fala lá no livro de Apocalipse. E aí ele vai ser lançado no lago de fogo, né, com todos os incrédulos, e você sabe o final da história. Mas até esse momento, Satanás, ele vai tentar de todas as formas contra as pessoas, que são a primícia, o ser humano é a primícia da criação de Deus. Então ele vai tentar de toda forma impedir que as pessoas creiam em Jesus. Ele vai tentar de toda forma que nós sejamos cristãos fracos, que nós não sejamos eficazes, efetivos na obra, na fé, firmados, sabe, fervorosos, que ora, que evangeliza, que deixa o Espírito Santo guiar. Então ele vai tentar de todas as formas contra isso. Mas o ponto desse capítulo é que porque o Espírito Santo de Deus está em nós, presente na igreja, enquanto a igreja do Senhor Jesus estiver na terra, Satanás não tem a liberdade absoluta para pintar e bordar nesse mundo. Depois que a igreja for arrebatada, a igreja não vai estar presente. Nós somos uma pedra no sapato do diabo, né? Ele não tem liberdade, né? Porque onde está um crente, ali está o reino de Deus, né? Então ele não tem, ele está de mãos atadas. Nós repreendemos, né? Aqui não, né, Satanás? Ele parte em retirada. Mas quando a igreja sair desse mundo, gente, isso aqui vai virar um caos, né? Isso aqui vai virar um caos. Satanás, ele vai ter total liberdade para fazer o que ele quer. Então, se já está ruim a situação, vai ficar ainda pior, né? E a gente sabe disso. Muito bem, então a gente vai ver desse trabalho do Espírito Santo, tá? De impedir o reino absoluto de Satanás aqui na terra enquanto a igreja estiver aqui, até o arrebatamento, tá? Dúvidas até aí? Não? Então tá, qualquer coisa é só tá bom? Eu vou tentar fazer um ritmo mais acelerado, mas vocês me interrompam a qualquer hora, porque é muito importante que vocês assimilem esse conteúdo, tá bom? A gente não quer só passar por cima, fazer de conta, eu fiz esse curso aí e acabou e não lembra de nada, né? Não, isso aqui são verdades transformadoras, são coisas assim que vão fortalecer a tua fé. Você nunca mais vai ser o mesmo, né, cristão, quando você deixa essas verdades governar a sua vida, né? Você põe a tua fé na palavra de Deus, né? Então é isso, para isso que a gente está aqui, tá? Então vamos lá. O termo fanáticos religiosos, vocês provavelmente já devem ter ouvido esse termo, né? Fanático, é um fanático religioso. Está falando de alguém que é louco, né? Alguém que não age com a razão. E esse termo ele vai ser cada vez mais usado contra o povo de Deus.
principalmente aqueles que acreditam em duas verdades absolutas, que é: a Bíblia é a palavra inerrante de Deus, ou seja, a Bíblia não erra, e Jesus Cristo está voltando, né? Então, assim, é impressionante até o número de pessoas que se dizem cristãs que já abriram mão dessas verdades. Mas isso é predito na palavra de Deus, que a apostasia chegaria, né? E depois disso seria revelado o perverso, que é o anticristo, né? Que é aquele que tenta ocupar o lugar de Cristo e quer ser esse líder mundial, né? Mas a gente vai falar mais disso mais para frente. Então, olha só. Então, se você crê, se você é daqueles que fala assim, a Bíblia não erra. A Bíblia não erra, você é um fanático. Ou se você é aquele, não, Jesus está voltando, Jesus vai voltar. Você é um fanático, você é louco, né? Então, assim, tudo bem de ser chamado fanático por causa disso, tá bom? Porque nós cremos e com certeza a Bíblia, ela não tem erro e Jesus está voltando, ele vai voltar. Então esse vai ser um termo cada vez mais usado, próximo do fim. Os globalistas lutam por um governo mundial. Você sabe disso, né? Com essa história dessa pandemia, vocês devem ter ouvido bastante coisa a respeito dessa agenda secreta da ONU, né, das Nações Unidas, e como ele já tem uma agenda para 2030, com tudo isso já previsto, né? E as coisas estão acontecendo. Então, os cristãos se tornaram um empecilho à nova ordem mundial. Por que o cristão é um empecilho à nova ordem mundial? A nova ordem mundial fala assim, que tudo é relativo, a verdade é relativa, você crê no que quer, você faz o que quer. Se você quer falar que o amarelo é azul para você e tudo bem. Se você é um senhor de idade e quer se sentir uma menininha, você pode ser uma menininha. E tantas outras coisas absurdas para nós. O mundo prega isso e defende isso. E quem se opõe a isso é fanático. Quem se opõe a isso é louco, né? Então nós vamos ser cada vez mais perseguidos, tá? E quando acontecer o arrebatamento, sabe o que eles vão falar? Finalmente o cosmos, né? Eles vão falar que é o cosmos, se encarregou de eliminar aqueles que atrapalhavam a nova ordem mundial. Então, aí o anticristo vai ter toda a liberdade de pintar e bordar, né? E ser o Deus, que eles rejeitaram o Cristo, né, verdadeiro, então eles vão ficar com a mentira, né? Quando a gente rejeita a verdade, só resta a mentira, e é isso que vai acontecer. E a Bíblia já nos alerta disso. Muito bem, impedindo até a hora determinada. Então, pode falar, Márcio. Eu creio que sim. Eu creio que sim. A gente vai ler esse texto, e aí eu acredito que vai ajudar a refletir mais ou responder melhor essa pergunta com base nesse texto. Eu acho que é alguém pior que o Dória. Para o arrebatamento? A Bíblia não fala de segunda chamada, não. A Bíblia fala só do toque da trombeta e já era. Até porque a Bíblia fala que Deus ele é longânimo, esperando que as pessoas se arrependam. Veja só. Exatamente, toda essa demora de Jesus voltar já é o segunda chance, terceira chance, quarta chance, neném. Cada dia é uma nova chance que Deus dá. Imagina que a gente não está falando de segunda chance, a gente está falando de sei lá, não tem número que caiba. Não, a questão é o seguinte, não vai ter uma segunda chamada no sentido de segundo arrebatamento. O que vai acontecer é que as pessoas que se converterem no período da grande tribulação, elas estão acreditando em Jesus. A igreja não está aqui, mas o Espírito Santo, Deus, pela graça dele, ele vai permitir que algumas testemunhas testemunhem, né? Por exemplo, ele vai enviar duas testemunhas, que o livro de Apocalipse deixa claro, né? Ele vai ter os 144 mil que vão evangelizar nesse tempo, e
E aí as pessoas que vão se convertendo, elas também vão falando de Jesus. Você está entendendo? Então, assim, vai ter uma graça para essas pessoas. Só que o anticristo, ele é contra Cristo. A pessoa que falar que é cristã nesse período, a Apocalipse nos conta que vai ser decapitada. Decapitada, esse é o termo usado. Então, assim, você pode se converter durante esse período terrível, e graças a Deus. Mas saiba que as pessoas vão perder a cabeça. Hoje já acontece, né? Muitas pessoas até pensam que o anticristo vai ser do Islã, porque essa prática de decapitar já vem deles, né? Então, há como se chama? São hipóteses, né? Especulações, obrigado. O Espírito Santo vai estar aqui por meio dessas testemunhas. Né? A igreja não, porque a igreja é como um grande impedimento. Né? Por exemplo, onde tem um servo de Deus, ali chegou o reino de Deus e Satanás não tem mais chance. Né? Isso em qualquer lugar. Mas, então, assim, com a saída da igreja, né, vai ser uma diferença enorme, né? Deus vai mandar essas testemunhas, né? Mas não tem comparação com a presença mundial da igreja hoje na Terra. Né? Resumindo, o bom é na primeira leva, viu? Depois, esses são judeus. Não, esses Porque assim, você tem que entender que Israel, quanto nação, hoje Israel, enquanto nação, rejeitou o Messias. Mas continua sendo aquela nação, né, pela qual o Messias veio. Israel é muito querida de Deus. E Deus não terminou ainda o plano dele com a nação de Israel. Hoje o israelita que morre sem Jesus vai para o inferno como qualquer outro. Mas tem a promessa de que quando Jesus voltar, a nação vai se arrepender, né? Todo Israel será salvo, o remanescente ou a pequena parte vai ser salvo. Mas é que a gente ia entrar num outro assunto, né? Mas quando o anticristo se levantar, né? Faz de conta assim, a igreja foi arrebatada, o anticristo surgiu, né? Eu não acredito que a igreja vai ver o anticristo, porque a Bíblia não fala isso. O anticristo está com toda a liberdade de agir. Aí o que a pergunta é que fugiu agora, rapidinho, volta. Tá, mas aí eu estava falando sobre Israel, né? Tá, sim. Quando o anticristo surgir, ele vai fazer um acordo de paz com Israel. Israel vai acreditar. E tem profecias falando sobre isso. E ele vai falar, se vocês querem construir o templo, e é incrível, gente, se vocês estão ligados aí nesse toque mundial de Israel para oração, vocês já viram? Eles creem que o Messias está próximo, mas eles não acreditam que Jesus já é o Messias, né? Mas eles estão acreditando que agora Deus vai mandar o Messias. Então imagina, olha só o cenário que está acontecendo. Se não me engano era agora dia 20 e pouco, né? Então assim, bom, mas olha só que coisa doida está acontecendo. Israel está esperando esse Messias, né? Rejeitou Jesus, vai acreditar no falso Messias. Esse anticristo vai ser alguém que Israel vai realmente dar as mãos, entendeu? E vai fazer um pacto, uma aliança. Porque ele vai propor para Israel reconstruir o templo. Israel está com tudo preparado para os sacrifícios, porque para os judeus, tudo só faz sentido, a religiosidade deles, com os sacrifícios, né? Porque eles não acreditam em Cristo, né? Então os sacrifícios para ele não acabaram, né? Mas acabaram porque não tem templo para fazer. Mas então eles anseiam que Deus vai permitir que eles reconstruam um templo para voltar ao sacrifício. Então, olha só, o anticristo vai fazer um pacto, eles vão reconstruir o templo, só que a Bíblia fala, sabe, do sacrilégio terrível, que é quando o anticristo vai ocupar o santo dos santos do novo templo, que era o lugar, vocês sabem, né, que era só o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava tal, amarrado pela cintura, porque podia ter pecado e morrer, imagina.
O anticristo vai sentar lá no Santo Santo e vai falar que ele é Deus e quer ser adorado como Deus. Nesse momento, Israel vai acordar. Só nesse momento. Então, do momento, prestem atenção, que a igreja é arrebatada até a quebra do pacto de Israel com o anticristo, são 3 anos e meio. Então, assim que a igreja é arrebatada, os primeiros 3 anos e meio é de paz relativa. Parece que o mundo está vivendo uma nova ordem, parece que tudo está funcionando. Parece que o anticristo realmente resolveu o problema da fome, da guerra, entendeu? Ele vai organizar os líderes mundiais, ele vai ter um só reino, né, uma só moeda. Então parece que tudo está ótimo. Quando ele revela as caras dele nesse sacrilégio terrível que a Bíblia chama, quando ele quiser ser adorado como Deus, a ficha cai. E aí eles se voltam contra, porque isso para eles é uma blasfêmia, né? E aí, nesse momento, eles vão ser perseguidos de novo, como os judeus sofrem, né? Porque rejeitaram Jesus, senão não ia sofrer tanto. Mas eles vão ser perseguidos novamente, o anticristo vai querer exterminar, né? Eles vão fugir, a Bíblia conta sobre isso. E durante esses 3 anos e meio, o que Deus vai fazer? Vai começar a derramar as taças e os cálices de julgamento sobre a terra. Então, tudo que é peste, é guerra, é catástrofe natural, vai acontecer. Então, tudo que o mundo já experimentou disso, não vai chegar aos pés daquilo que vai acontecer nesse período, nesses últimos 3 anos e meio, né, desses 7 anos de grande tribulação. E é terrível, se você ler Apocalipse, né, as pessoas que estão vivas vão desejar ter morrido, né? Então, assim, é uma coisa muito, muito louca que vai acontecer. E no final desses 7 anos, ou desses últimos 3 anos e meio, aí então Israel está encurralada novamente, né? O anticristo pronto para exterminar o povo de Israel, mas a Bíblia fala que virá então do céu o Senhor Jesus, e Israel vai olhar e vai reconhecer aqueles que eles trespassaram, ou seja, vai reconhecer Jesus como o Messias prometido por Deus, vão crer nele e vão ser salvos. E aí Jesus vai destruir os inimigos de Israel, porque, imagina, Israel é esse paizinho cercado de árabes, né? Cercado de inimigos. E eles, até hoje, nunca vencem Israel, porque Deus não deixa, né? Só que com essa perseguição, eles vão se voltar fortemente contra, né? O mundo, vamos dizer assim, vai se voltar contra porque o anticristo vai ser o líder mundial. Então, mas Deus vai destruir os inimigos de Israel e vai estabelecer o milênio na terra, né? E aí, depois desses 1000 anos, durante esses 1000 anos, Satanás está preso, né, acorrentado. No final dos 1000 anos, Jesus solta. E aí ele vai seduzir aqueles que nasceram durante o milênio contra Jesus, vai haver uma rebelião contra Jesus, que é a batalha final do Armagedon, que vocês já ouviram falar no Vale do Megido, que é quando então Jesus dá um basta final, né? A última, chega e acaba tudo. Aí joga Satanás no lago do fogo com todos os seus seguidores e uma nova Jerusalém chega. Eu sei que eu falei bem rápido, mas deu para acompanhar? Então são assim momentos finais. Oi? Por que Jesus não acaba com tudo durante 7 anos? Ah, tá. Mas é porque as pessoas falam, as pessoas reclamam muito dessa falta de... se o mundo fosse perfeito, o homem não pecaria. E Jesus vai provar que não é verdade, porque ele vai ser o líder perfeito, o reino dele, e ainda assim as pessoas vão se revoltar contra ele. Então, é uma questão do coração do homem mesmo, né? Mas, bom, em todo caso, eu sei que a tua pergunta foi mas eu acho que eu queria explicar todas essas coisas que eu acho que são interessantes.
quem for arrebatado vai voltar quando o Senhor voltar e vai reinar com ele durante esses 1000 anos. E é daí que vem aquelas parábolas dos talentos, das recompensas, entendeu? Se você é fiel, ou da mina, né? Se você foi fiel em reproduzir e multiplicar a mina, você vai governar com ele sobre 5 cidades, 10 cidades, 15 cidades. Então, nós vamos ser auxiliares de Jesus nessa administração mundial. Meu Deus. Muito bem. Bom, voltando ao Espírito Santo, impedindo até a hora determinada. Então, o Espírito Santo, ele em nós, vou repetir, né, ele está impedindo que Satanás pinte e borde, né, que ele tenha liberdade de fazer o que ele quer, até o dia que o Pai determinou. Jesus, né, haverá um dia, né, uma hora, que essa festa vai acabar, né? Bom, haverá um dia que a igreja vai ser arrebatada, tá bom? Então, a partir daí, então, ele vai ter a liberdade para fazer o que ele quer. Até lá, não. Somente quando a igreja for arrebatada, Satanás reinará com liberdade por 7 anos, e é esse período de grande tribulação. Agora vamos ler 2 Tessalonicenses 2, de 3 a 7. Diz assim: quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós... perdão, estou lendo aqui o livro errado. É 2 Tessalonicenses 2, de 3 a 7. Veja se é isso. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Apostasia, quando muitas pessoas que se dizem cristãs vão abandonar a fé. O homem do pecado é o anticristo, tá? Esse líder mundial que vai surgir, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. O que é que está detendo o aparecimento a igreja? Muito bem. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém, que é a igreja. Quando a igreja então for arrebatada, nada mais vai o deter. Então, a gente está falando do tempo do fim, né? E a gente, como eu falei para vocês, vai ter essa batalha final. Mas antes dela, o mundo vai experimentar, né, esse líder mundial, né, um só governo, uma só moeda, né? E esse anticristo vai ser o cabeça desse novo reino. Alguns versículos, Mateus 24. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Olha, esse anticristo, ele vai operar sinais e maravilhas. Ele vai enganar muita gente. 2 Tessalonicenses 2,9. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Então imagina, essas pessoas que não adoram a Deus pelo que Ele é, só pelas coisas que Ele faz. Elas não estão, né? Elas não estão ligadas a Deus, na verdade, né? Elas são ligadas a sinais, a maravilhas. Então, elas são um prato cheio, né? Estão assim prontas para a mentira, para o engano, para esse doido chegar e falar: me sigam, eu sou o Cristo, né? Então, é muito sério tudo isso, né? Uma sociedade sem dinheiro. O anticristo, ele vai eliminar o uso do dinheiro. A gente sabe que o dinheiro quem anda com dinheiro é raro, né? Mas a gente anda com cartão, né? Se precisar, ou alguma coisa que não dê mesmo, aí a gente pega o cartão. Mas o dinheiro já não se usa tanto hoje, e vai ser cada vez menos, né? E a Bíblia já antecipou, lá em Apocalipse 13, versículos 16 e 17, que é esse reinado do anticristo, né? Não vai ter dinheiro, tudo vai ser operado com uma marca, a marca da besta, né? Você vai
Acreditamos que é um chip, né, que hoje em dia é onde você guarda informações, né, em alta escala. E aí você vai receber seu pagamento, você vai comprar, porque lá diz que você sem essa marca não pode nem vender, não pode fazer negócio nenhum. Então, assim, é importante ter essa marca para que você sobreviva, né? Então, assim, as pessoas vão ser obrigadas a ter essa marca, não vai ter outro jeito de sobreviver. Né? O sistema, assim, você vê com essa pandemia, bastou de um dia para a noite, um decreto, ninguém sai na rua, todo mundo ficou quietinho e obedeceu. Quando o anticristo aparecer, não tenha dúvida que vai ser assim, rápido, sabe assim. Então, só foi para nos dar o gostinho, né, de imaginar como que vai ser quando esse anticristo, privado de ir e vir, privado de sair, privado de fazer sua vida normal, vai acabar, né? Você agora vai ser reprogramado, né? Robô. Então, olha só, bancos, negociantes, governos e sociedades serão grandemente beneficiados com essa coisa, né, de ter, porque a desculpa, né, como essa aí, né, é para o bem geral de todos, entendeu? Você tem que se submeter a isso para o bem geral de todos, para que não haja mais roubo, entendeu? Para que não haja mais crime, entendeu? E aí a gente já está, né, sobre a vigilância deles constantemente, né? É incrível, né? O teu celular sabe exatamente tudo que você pesquisa e te dá todas as ofertas, né? Tudo que você precisa, ele já mostra. Você entra numa cidade, ele já fala para você onde você está, né? E já apresenta para você o que tem ali para comprar. Então, é doido isso. Prontos para um governo mundial. Então, esse termo sociedade global e paz mundial, você já tem ouvido bastante, né? E é algo que vão martelar a cabeça das pessoas, tipo para manipular, né? E condicionar as pessoas a essa nova ordem mundial, tá? Dia após dia as nações se veem obrigadas a se submeter às Nações Unidas, seja por questões econômicas, políticas, guerras, terrorismo, busca de paz e etc. Então, todo mundo vai se submeter sem resistência e com muita facilidade. Então, o que ainda os impede, né? Aí do versículo 7 e 8 aqui de 2 Tessalonicenses 2, a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém, então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Tá bom? Então, tão logo quanto a igreja for tirada, o anticristo vai começar o seu reinado de terror, né? O nosso chamado, né, hoje, né, o que a gente deve fazer? Nosso chamado é impedir o inimigo não pelas forças políticas, mas pelas armas espirituais. Quais são as nossas armas espirituais? Oração, a palavra de Deus, a adoração. Tem o jejum, né, a comunhão e etc. Deus nos manterá aqui até terminar o prazo do nosso testemunho. Quando chegar o tempo final, né, nós estamos destinados a ficar aqui até o prazo final do nosso testemunho. Nós estamos testemunhando Jesus enquanto estamos aqui, né? Nós estamos manifestando a glória, a graça, o poder de Deus enquanto nós estamos nessa terra. Quando a gente sair daqui, quando o prazo do nosso testemunho acabar, então a chance, né, das pessoas conhecerem a graça de Deus nessa era de graça acaba, né? Há alguma pergunta até aí, gente? Eu sei que foi bastante informação, mas basicamente o trabalho do Espírito Santo é, através da igreja, impedir que Satanás, né, ele haja com liberdade, o anticristo apareça e toda essa parte aconteça. Enquanto a igreja estiver aqui, é necessário que a igreja saia para que isso então aconteça. Tá bom? Legal? Então tá, vamos para o próximo. Agora a gente vai falar dessa parte, desse trabalho do Espírito Santo, que é como que o Espírito Santo ajuda a igreja. A gente vai falar de 3 coisas em particular: direção, proteção e edificação, tá bom?
O Espírito Santo, ele dirige a igreja, né? Ele conduz a igreja, ele protege a igreja, né? Ele nos mantém perto de Jesus, né? Ele não deixa que a gente se perca. E ele edifica a igreja no sentido de crescimento espiritual, né? De consolo, de fortalecimento, exortação. Então vamos lá, Atos 4:31. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Isso aqui aconteceu em Atos capítulo 4. É incrível, né? Quando o evangelho foi pregado, 3.000 pessoas se converteram. Deus usou Pedro, né? O Espírito Santo, né? Usou Pedro. E isso foi uma obra do Espírito Santo. Não foi Pedro que converteu 3.000 pessoas, foi o Espírito Santo, né, que usou a vida dele. E eu penso que nós temos que orar para que um avivamento desse aconteça nos nossos dias, né? Para que Deus tenha liberdade de usar as nossas vidas para que isso aconteça, para que muitos corações venham ao arrependimento. Mas olha só que lindo, a igreja existe como resultado do Espírito Santo. Então, assim, a gente nasce de novo por obra do Espírito Santo. Se ele não nos convencer, a gente nunca a gente está morto espiritualmente. O morto não faz nada, né? Você pode chutar um morto, bater no morto, jogar água no morto, não vai fazer diferença nenhuma. Mas por obra de Deus, o Espírito Santo, o morto passa a ter vida em Cristo pela fé, né? Então essa é uma obra do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a igreja seria como um clube ou uma mera organização social. Então, se não fosse realmente o Espírito Santo na nossa vida, isso daqui seria um clube social, um clube religioso, né? E a gente sabe, existem muitas seitas, né, que não creem em Jesus, né, não tem o Espírito Santo, mas continuam, existem, né? E tem várias. Como pode? É porque a organização, ela é um sistema, né, que obriga as pessoas a ter determinadas funções, né, atividades. Então, aquilo é um mecanismo. Então, o mecanismo, o nome já fala, né, uma máquina, uma coisa que é movida pela força do homem. A igreja de Jesus Cristo, ela não é movida por um mecanismo em que o homem faz acontecer, né? Ah, você tem que vir, você tem que fazer, você é obrigado. Os testemunhos de Jeová, eles vão aí para os pontos, eles vão de porta em porta, porque eles são lavagem cerebral, né? De que se eles não fizerem isso, eles não vão poder ser um dos 144.000. Ou, sabe, então é pela obra, ele fala assim, se você não fizer por onde, você não merece a salvação. Então, as seitas, as religiões, eles falam que a salvação, você tem que trabalhar a sua salvação. Então, eles criam mecanismo que é movido na força do homem mesmo, né? E a igreja de Jesus Cristo não é um mecanismo, a igreja de Jesus Cristo, ela vive, ela é um organismo vivo, porque o Espírito Santo de Deus está presente. Então, tudo acontece por obra do Espírito Santo. Vocês estão aqui por causa do Espírito Santo. Quem colocou o desejo no coração de vocês? Ah, eu quero sacrificar uma noite da minha semana para aprender da Bíblia. Não foi a sua carne. Com certeza não foi a sua carne. Foi o Espírito Santo de Deus, entendeu? Então, a igreja só se move por causa do Espírito Santo de Deus. As pessoas, quando elas tentam colocar barganhas, né, para motivar as pessoas a funcionar, né, não dá certo, né? A coisa é morta. Vocês já ouviram a frase? Se Deus tirasse o Espírito Santo da igreja hoje, será que a igreja continuaria existindo, se movendo? Infelizmente, muitas igrejas, sim, né? Muitas sim, porque são mecanismos mesmo, só tem o nome. Já existe hoje, né? Então, assim, elas já vivem sem o Espírito Santo. Mas é uma coisa louca. Eu comparo com uma galinha que tira o pescoço, né? Quando você corta e ela ainda sai correndo, né? Vocês já viram? Ela está morta, mas ela continua andando. A Yolanda achou o máximo essa comparação.
Mas a igreja, muitas igrejas hoje é como uma galinha sem pescoço, ela está andando desgovernada, ela está morta, mas ela continua andando, porque existe um mecanismo na força do homem que a mantém, né, funcionando. Então, é triste isso, né? Atos 4, 32 e 33. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Veja como o Espírito Santo, ele trabalhava, ou ele trabalha na igreja. Fala aqui, ó, da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Eles queriam a mesma coisa, eles pensavam igual, não porque era forçado de fora, era o próprio Espírito que dava esse desejo para eles. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse. Então, não está aqui falando que você tem que dar tudo ou vender tudo que tem. Não, não é isso. Mas, nesse caso específico, o Espírito Santo trabalhou dessa forma. Por quê? Imagina que no Pentecoste, quando aconteceu lá em Atos 2 e Pedro pregou, aquelas pessoas que estavam em Jerusalém, eles vieram para a festa. Eles vieram de várias partes do mundo, como prosélitos, né? Praticantes do judaísmo. E eles moravam longe, mas quando eles se converteram, eles conheceram Jesus, eles iam ser perseguidos, eles iam ser considerados loucos, eles ficaram lá. Então, a comunidade de Jerusalém, a igreja de Jerusalém, era a primeira, mas era mais pobre, porque não haviam recursos. Por isso que quem estava lá compartilhava o que tinha, era a única forma deles sobreviverem, entende? Não é não tem nada a ver com comunismo isso, né? Pelo contrário, o comunismo falou que é seu é meu, né? Cristianismo não. O cristianismo falou que é meu, né? Eu divido com você. É voluntário, o cristianismo é voluntário, né? O comunismo é forçado, né? Você é obrigado a dar o que é seu. E Jesus nunca fez isso, não ensina isso, né? Então isso aqui não tem nada a ver com comunismo, tá bom? Muito bem. Quando o Espírito Santo encontra seu espaço, o corpo de Cristo torna-se uma força dinâmica no mundo enfermo e decadente. Então, sim, se realmente nós deixamos que o Espírito Santo governe a nossa vida, nada nem ninguém pode deter a igreja, porque se torna um organismo vivo, impactante, transformador do mundo, né? O que a gente vê em Atos é o que deve acontecer nos nossos dias, né? E é por isso que é tão poderoso quando a gente ouve o testemunho de alguém que se converteu, né? Esse domingo conversei com o Mateus e ele contou um pouco o testemunho dele. Que legal, né, Joey? Que incrível quando você ouve assim o testemunho de uma pessoa que hoje está sendo impactada pelo Espírito Santo, hoje está tendo uma transformação de vida, né? Você renova a tua fé, porque meu Deus, né? Deus continua trabalhando, então é muito tremendo isso. Bom, vamos falar da obra de direção, tá bom? Como o Espírito Santo ele dirige a igreja. Jesus ele continua a direcionar seus discípulos através do seu Espírito Santo. Então, mesmo que Jesus tenha ascendido aos céus, não está mais andando fisicamente entre nós, o Senhor continua conosco através do seu Espírito, né? O Espírito Santo está conosco. O livro de Atos nos relata o trabalho do Espírito Santo direcionando as atividades da igreja primitiva. Então, o livro de Atos para nós é como um livro modelo, né? Ele nos ensina muitas coisas em relação à fé e em relação à doutrina também. Quando a igreja rejeita a direção do Espírito pelos programas elaborados pelos homens, ela se torna inapta e sem eficácia no mundo. Quando a gente fala programas elaborados pelos homens, são esses mecanismos que eu estava me referindo, que fazem com que a igreja aconteça sem o Espírito Santo, né? Oi? Técnicas de marketing, técnicas de coaching, né? Agora parece que tudo funciona se você tiver um coaching na sua vida, né? O coach é o que quem quer Jesus mais, né? Para que Jesus, né? Se você tem um coach, você alcança tudo o que você quer, né? E tem muita igreja indo nessa direção, né? Tudo é um marketing, tudo é, né? Jesus, misericórdia. Vamos lá, uma instituição exclusivista, tá? A gente vai fazer uma viagem na história, tá? Então, um pouco de paciência nessa hora. No começo, quando a igreja
nasceu lá no Pentecoste, ela era uma instituição exclusivista. Isso quer dizer o quê? Que os judeus que se converteram pensavam que aquilo que estava acontecendo era só para eles, só para os judeus. Esse evangelho, essa nova vida, crer em Jesus como Senhor, não era para os outros povos, mesmo que a palavra de Deus já dissesse isso. Então, era uma instituição exclusivista para os judeus. Então, eles questionavam a salvação de um gentio, guardavam as boas novas para si mesmos, e mesmo Jesus, né, como eu falei, tendo falado em Atos, capítulo 1, versículo 8, olha o que Jesus fala para os discípulos, gente. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus estava anunciando a salvação dele a todo mundo por meio do Espírito Santo. Só que quando a igreja nasceu, continuou exclusivista, continuou pensando só em si. E jamais, nem passava na cabeça deles alcançar um gentio, né? Interessante. Aí vem Atos 11, de 7 a 9. O que acontece em Atos 11? Você depois leia essas coisas, tá? A gente não está lendo tudo para poder ser um pouco mais rápido. Mas quem lembra o que acontece em Atos 11? Pedro, ele vai à casa de um gentio chamado Cornélio, né? E aí é claro que Deus ele dá uma visão para ele, né? Ele vê um lençol com animais impuros que ele não quer comer porque ele era um bom judeu. E aí o Senhor tem que convencer ele, né? Que é para matar e comer, né? E explica para ele que é para ele ir na casa de um gentio, porque um judeu nem sequer entrava na casa de um gentio porque ele se contaminava, ele se tornava impuro diante de Deus. Então olha só como era uma sociedade exclusivista, a igreja no princípio, né? Extremamente, porque eles traziam todo o ranço do judaísmo dentro deles, né? A gente fala hoje assim, né, que Jesus ele tira um pecador do inferno em um segundo, né? Mas é uma vida toda para tirar o inferno de dentro, né, do coração do pecador. E é por isso que nós estamos aqui, né? Deus está trabalhando em nós. Eu sei que a gente tem que dar uma pausa, mas eu vou ver se eu vou um pouquinho mais, tá? Para a gente não parar assim. Bom, então aqui a gente vê a conversão, né, de Cornélio e toda a sua casa, né, de toda a sua família. Ele chama os seus amigos, vizinhos, se lembram da história, né? Por favor, leiam, tá? Atos 11. Quando voltaram, então tá, Pedro foi, Deus enviou o Espírito Santo sobre aquele povo, enquanto Pedro ainda estava falando de Jesus. Imagina, eles começaram a louvar a Deus em línguas, eles começaram a profetizar, um monte de coisa aconteceu. E eles não entenderam nada, os judeus que estavam lá, falando, mas como que eles podem fazer isso? Isso era só para nós, né? Eles tiveram um choque, eles ficaram... Então, quando eles voltaram, eles foram primeiro confrontados pelos outros irmãos. O que vocês estão fazendo na casa de um gentio, né? Eles tiveram toda essa sabatina, eles iam passar por disciplina. Pedro disse que o Espírito havia falado para ele. Então, Pedro falou, não, só foi porque o Espírito Santo me conduziu. Então, o Espírito, presta atenção, ele estava, nesse momento, algo maravilhoso estava acontecendo. Deus interveio, né, quando a igreja estava vivendo no seu mundinho, e conduziu a igreja, fez com que a igreja olhasse para fora de si, né? E aí eles começaram a entender que a salvação de Cristo era para todos os que crescem. Então, eles aprenderam que o Espírito Santo direcionou suas atividades, mesmo elas sendo radicalmente separadas das tradições judaicas, para alcançar os gentios, os que não são judeus. Então Deus ele direcionou Pedro através de uma visão, né? A gente vai falar como o Espírito Santo ele conduz por meio de profecias e circunstâncias. Eu espero que vocês já tenham lido até essa parte da apostila, porque eu estou resumindo muita coisa, tá? Então eu espero que vocês leiam mesmo, porque é muito legal olhar como que o Espírito Santo foi conduzindo a igreja passo a passo até onde nós estamos hoje, até chegar o Evangelho chegar em nós hoje. E olha só, então você vai fazer um tour pelo livro de Atos através dessa leitura. O Espírito Santo ele guia por profecias e circunstâncias.
Profecias, né, quando Deus dá a palavra dele para alguém, essa pessoa fala para outra. Deus está falando isso, né? Isso é uma profecia. Ou circunstância. O Espírito Santo também guia a gente por meio de circunstância. E às vezes a gente não está esperando Deus guiar a gente por meio de circunstâncias, mas Ele fecha portas, Ele abre outras portas. E se a gente tiver com a nossa mente fechada para isso, a gente está pensando que não é Deus, né? Que tá guiando a gente, né? Tem uma piada que fala que o cara estava no mar, né? E aí chegou, vocês já viram isso? Alguém chegou e passou um barco, né? Passou um monte de coisa e ele, não, Deus vai me salvar, Deus vai me salvar. Morreu lá, né? Porque ele não estava aberto para a salvação de Deus. Não estava. Então Deus, Ele usa as circunstâncias também. Bom, mas vamos lá. A experiência de Pedro é só um exemplo da liderança do Espírito Santo na igreja, né? Atos 13, 2-3, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, essa é outra experiência. Disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Dessa vez, como que o Espírito Santo estava direcionando a igreja? Nesse versículo aqui, o que está falando? O Espírito Santo falou profecia, né? Enquanto eles oravam, disse o Espírito Santo. Então, com certeza, o Espírito Santo falou com eles por meio de profecia. E aí eles impuseram a mão, separaram Saulo e Barnabé para enviar. O Espírito Santo falou com eles através do dom da profecia. A gente vai falar mais sobre os dons em si, tá? Então não vamos nos prender a esse detalhe. Nesse caso, o Espírito foi bem direto. Separem Barnabé e Saulo, né, para essa obra. Ele foi muito direto. E chamou pelo nome e o enviou para lugar específico, né? Eles tinham que ser separados para ir para Antioquia. Era para lá que eles tinham que ir. Eles separaram em Antioquia para enviar eles, tá? Desculpa, gente. Bom, vamos lá, voltando. Então, Atos 16:6 agora. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Aí a gente deu um salto no livro de Atos agora e a gente está vendo o Espírito Santo direcionar Paulo e seus companheiros, né, que eles estavam querendo ir para um lugar, mas o Espírito Santo diz aqui que ele fez o quê? Impediu, o Espírito Santo impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Ele mudou os planos de Paulo. Dessa vez ele deu uma visão, isso mesmo, né? O homem da Macedônia, né? Isso mesmo. É isso aí. Então, olha só. Mais tarde, eles tentam ir para a Bitínia, mas são igualmente impedidos pelo Espírito, né? Em Atos 13, houve uma voz do Espírito Santo. Em Atos 16, não é dito como o Espírito os impediu, né? Naquela vez, o Espírito Santo disse, a gente leu, né? Aqui simplesmente é dito que o Espírito Santo os impediu. Não é dito como, mas é dito que o Espírito Santo estava direcionando eles, né? Então, em Gálatas 4, de 13-15, né, nós vamos ler que Paulo ele estava muito doente quando chegou lá e mal podia se mover. Então, a carta aos Gálatas, nessa região da Galácia, a gente vai encontrar como que foi que Paulo chegou. Embora lá em Atos não seja dito para a gente como que o Espírito Santo impediu, né, para guiar eles. Olha só o que a gente vai ler em Gálatas. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o Evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Aparentemente, o que impediu Paulo de seguir viagem foi um problema na vista, né? Seus olhos estavam enfermos e ele teve que mudar de direção e foi para o lugar que o Espírito Santo de Deus queria. Então a gente vê como o Espírito Santo ele dirige a gente, né? Por meio de circunstâncias. Então aquilo que aparentemente é mal e ruim
não é mal e ruim, é Deus direcionando você, né, livrando você muitas vezes, né? Mas Ele está te direcionando para o centro da vontade dEle. Então em vez de reclamar, ficar de bico, né, xingar, amaldiçoar, falar que Deus tem uma finalidade, né? É isso que você falou? Tem uma finalidade. Tudo tem, né? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, né? Então o Espírito não permitiu, porque Paulo estava muito doente para se levantar e depois muito fraco para viajar. Foi como ele guiou através das circunstâncias. Então nós erramos quando esperamos que o Espírito Santo nos guie sempre de uma maneira extraordinariamente sobrenatural, né? Eu só vou mover se um relâmpago cair e eu ouvi a voz de Deus audível do meio de uma sarça ardente. Não faz isso, né? não faça isso. Deus, Ele está todo o tempo falando com você, né? Você só precisa estar sensível à direção e à voz do Espírito Santo, né? E você não tem que repetir a experiência de outro, né? Aconteceu assim com ele, tem que acontecer assim comigo. Muitas vezes não é dessa forma, né, que Deus quer falar ao seu coração. Deus tem uma forma específica de falar com cada um de nós de modo que a gente entenda, né? Então não se compara, né? O relacionamento seu com Deus é único, né? Não tem como comparar o seu relacionamento com Deus com o relacionamento do teu irmão com Deus, né? Não faça isso. O Espírito Santo também nos guia, permitindo obstáculos no nosso caminho, né? E às vezes nos permite circunstâncias que nos previnem de fazer aquilo que a gente planeja, como foi o caso de Paulo. Agora vamos falar sobre visões e sonhos. O Espírito Santo também nos dirige por visões e sonhos? Sim. Atos 16:9 fala que durante a noite Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Então olha só, aqui ele teve uma visão, né? Não foram as circunstâncias dessa vez, né? Não foi uma profecia dessa vez, né? Foi uma visão. Isso é muito importante. Como que a gente sabe que aquela visão, aquele sonho, alguma coisa é de Deus? Primeira coisa, você tem uma paz sobrenatural. Se você não tem uma paz sobrenatural, que você tem aquela convicção que é de Deus, né? Talvez você tenha que orar mais, entendeu? Você tenha que buscar essa certeza primeiro. Porque quando é de Deus, o Espírito Santo que habita em você, ele testifica com o teu espírito. É de Deus, sabe? Você tem uma segurança sobrenatural, você sabe, né? É uma fé assim, que só Deus para dar naquele momento mesmo, né? E você sabe porque não é o modo que você pensaria naturalmente, você sabe que porque é alguma coisa que não é uma coisa que você escolheria, né, por você, né? Você sabe que é Deus. Então, tem que trazer sempre à luz a palavra de Deus, se não está contradizendo a Deus, né? Tem que orar bastante para Deus confirmar, né? É uma coisa que a gente tem que ter um cuidado mesmo. Bom, em Atos 2,17 diz aqui que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Então, essas são coisas que Deus já havia predito que aconteceria sobre o seu povo, a sua igreja, tá? Então, nada disso é estranho para nós, tá bom? Quando a gente falar dos dons, a gente vai falar mais especificamente como entender que uma coisa é de Deus ou não, uma profecia, né? Você tem que casar com fulano, não ouvi de Deus, né? Espera aí, calma, entendeu? Então, a gente vai ver com calma, com detalhes, todos esses dons, tá? E essas manifestações do Espírito Santo. Porque tem que seguir a palavra de Deus, tem que estar de acordo com a Bíblia, né? Nada de Deus vai se opor à palavra de Deus, né? Então, não. Até aqui tudo bem? Então, a gente viu a obra de direção, agora a gente vai ver a obra de proteção da igreja, beleza? Então, vamos lá. Vocês vão dar uns 5 minutos.
5 minutos para vocês irem no banheiro, beber água, tomar um café. Se eu não parar agora, eu não paro mais. Segura.